em que eu me sinto completamente aluna, como pode ver as minhas notas. Eu gostava de dar, antes de mais, a palavra ao público para fazerem perguntas, porque é tão interessante tudo quanto a professora Rita nos disse. E é tão interessante, tão profundo e tão bem explicado, com tanta clareza, com tanto sentido pedagógico, que tem que ser relevado esse aspecto. Não admira que ela tenha ganho o prémio de ensino, na verdade, da Universidade de Coimbra. Gostaria de lhe fazer alguma pergunta em especial. Se não, eu trouxe de propósito para mostrar. Isto é um trabalho, o último de fogo, digamos assim, grande. É um trabalho de tradução que a Rita fez da lírica de Camões, numa edição primorosa de Maurício Perucci, com quem a Rita trabalha em Genebra, como vos disse que era vice-presidente do Centro de Genebra. Trabalha com Maurício Perucci e também com a mulher dele, a Bárbara Spaggiari, que é responsável também pelo volume do mesmo tamanho das redondilhas de Camões, e que eu ainda hoje voltei a pôr no Facebook pela segunda vez, que já saiu em 2021, mas não me canso de publicitar. Suponho que eles sabem que eu faço essas publicidades. Exatamente por falar no volume das redondilhas, a Bárbara Spaggiari faz aquela grande novidade que a maior parte das pessoas não sabe sobre os rios. Foi falar assim em passando na conferência do Ernesto, mas talvez a Rita possa notar que temos que focar duas coisas, que também em passando falou da edição verdadeira, da contrafação, que é um trabalho muito belíssimo que a Rita fez, que estava por resolver desde do século XVII e que mais ninguém conhece. E ao mesmo tempo a história do Sobre os Rios, a Rita veja, porque julgo que era importante que este público soubesse essas absolutas novidades que o grupo de Genebra, que a Rita faz parte, que ela produz extremamente bem no que diz, e estamos mesmo num momento especial. Recordo que a última palestra que ela fez na Academia das Ciências foi relevado justamente a mudança de paradigma nos estudos de Camões. E não foi por uma pessoa qualquer. É por uma pessoa que até tem uma certa dificuldade em elogiar, se chama Helder Macedo, e disse: reconheço a diferença que fazem os estudos de Genebra relativamente ao paradigma camoniano. E esse seu trabalho dos Judícios também é dessa secção. E daí o internacionalismo desta figura, que é portuguesa, é de Coimbra, mas é da Itália, reconhecida ao mais alto nível pelo governo italiano, sempre que se fala, não só de autores portugueses, mas também dos italianos. E está aqui uma outra pessoa que eu quero roubar, José Manuel Vasconcelos, também um grande tradutor italiano. E julgo que nós não conhecemos verdadeiramente os grandes mestres que nós temos, os grandes mestres, e que não são necessariamente aqueles que fazem mais barulho pelos lugares, pelos jornais, e que fazem grandes coisas e que são verdadeiras banalidades. Que nós dizemos, mas o que é que esta pessoa está a acrescentar àquilo que nós sabemos? Pois bem, Rita Marnoto, Bárbara Spaggiari, Maurício Perucci, e só para citar esta trilogia fantástica, acrescentaram realmente muito ao que nós sabemos de Camões. Muito obrigada. Ora, eu se calhar contextualizava as referências que a Teresa fez, estamos em minha familiar. Mas é evidente, é o nosso nome, é isso. A partir de 2012, eu coordenei um projeto da FCT, da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, cujo âmbito era fazer a análise documentária de poemas de Camões. Começámos a
esse projeto com um grupo internacional, formado por investigadores portugueses, claro, espanhóis, italianos, suíços, do Brasil, e o nosso regime era um regime de seminário. Juntávamos à volta de uma mesa, tínhamos um poema, analisávamos um poema com colegas em um ambiente deve ser grande generosidade. Só pensar em alguns colegas, por exemplo, clássicos, músicas de Tempi, que vinham, nos explicavam os latinismos todos de Camões e nunca assinaram nenhum artigo, mas estavam ali com generosidade para exporem o seu saber. Uma coisa que logo se compreendeu é que não havia edições fiáveis. Nós discutimos, eu pus à discussão logo no início qual era a edição que se podia usar. O parecer foi que seria a edição de Costa Pimpão e aquela edição colocou-nos problemas. Quando chegava à hora de Fogem os Neves Dias, aparecia o vento branco. Esta hora de Fogem os Neves Dias é sobre a primavera. Como é que nós podíamos explicar que na primavera o vento fosse branco? Pensamos em tudo, na poluição, em detritos, etc. É uma gralha clamorosa da edição de Costa Pimpão. O vento é branco. E todas as edições que depois são feitas pela Costa Pimpão, e não são poucas, reproduzem branco, porque, enfim, é o seu professor a dizer, vamos por igual. E daí percebemos que tínhamos de fazer uma edição crítica de Camões. E foram montadas no Centro de Geneve as estruturas necessárias para a sua elaboração e lá fizemos. Em Geneve saiu a edição crítica toda a obra de Camões, a lírica, sonetos, jotes, oitavas, elegias, réplicas, etc. E dos Lusíadas. Na lírica foram feitas pelos colegas Spanjari e Peruggi, a edição dos Lusíadas, que tem a ver com a tipografia, que é um campo de trabalho mais meu, filia. Ora, começaria tão brevemente quanto possível, pelos Lusíadas. Os exemplares dos Lusíadas que têm estes dizeres impressos em Lisboa, com licença da Santa Inquisição e do Ordinário, em casa de António Gonçalves, impressor, 1572, são diferentes. A questão foi notada por Faria Sousa no início do século XVII. E depois daí, as análises que foram feitas são meramente impressionistas e são geralmente análises motivativas, como da guerra, como sempre em Camões, como da troca de herdetes, etc. O que era aqui necessário era uma análise material e objetiva. O que é que eu fiz? Tive de observar os exemplares como trabalhei com os meus próprios olhos. Ver. Sentir papel. Quando o papel ao tato fez-se logo essa mesma semana. E então, através da sobreposição de páginas impressas dos Lusíadas, verifiquei logo, temos aqui um quadro de desenho, verifiquei logo que o desenho da página não coincidia. Há páginas em que as três distâncias com o rodapé e com a cabeça é mais alta, outras em que é mais baixa. Ora, para isto acontecer é porque as formas tipográficas não foram diferentes. Hoje, se calhar, isto é difícil de compreender, porque nós batemos ao computador e fazemos tudo isso, mas nessa altura a imprensa de caracteres móveis trabalhava com carimbos. Por isso, não se pode modificar um carimbo, esticá-lo para ficar mais alto ou mais baixo. Não é possível, sob o ponto de vista mecânico. Como o sabe quem alguma vez viu uma antiga tipografia, ou até quem trabalhou
em jornais, que era rever provas à última hora com as relativas e com os materiais. Por isso, está objetivamente comprovado que existem duas edições dos Lusíadas com as mesmas referências, e isto não é exceção nenhuma. As contrafações só se fazem de grandes marcas. É assim ou não é assim hoje? Existem contrafações, eu dizia aqui uma série de marcas, mas como é da Lefties e de outras marcas, não há. Existem contrafações das grandes marcas. É este o caso. Existem contrafações dos Lusíadas, da Arcádia de Salazar, das rimas de Petrarca. Isto é normal. E até para quem quiser pensar as questões, que não é o nosso caso, dos cristãos, em termos económicos, hoje em dia há contrafações que têm maior valor de mercado que originais. Devo dizer que geralmente a contrafação de um livro sai num número mais pequeno de exemplares. É sempre assim. Portanto, a contrafação dos Lusíadas, publicando para a direta, é até mais rara. Bom, por que diz respeito à lírica, foi então feita a preparação de uma edição crítica. A edição crítica de Camões tem de resolver dois grandes problemas. Autoria. Quer Camões? Não. Chegou a haver edições recentes dos Sonetos de Camões com 400 sonetos. Por exemplo. Nos séculos passados havia 100 e poucos sonetos de Camões. Porquê? A lógica é a mesma. Camões é um grande poeta, devia ter escrito muitos sonetos. Portanto, vamos acrescentar. A segunda questão é o texto, a configuração do texto. Camões escreveu os seus poemas líricos, mas depois os editores, ao longo do tempo, começaram a dizer: não, isto não soa. Isto ficava melhor assim. E foram, digamos, aperfeiçoando Camões. Até porque havia um ouvido métrico, um som no tempo de Camões, que depois passou de moda. E as pessoas começaram a adaptar os versos de Camões a outras modas da métrica. Ora, uma edição crítica tem de ir às fontes que transmitem o texto que estão mais próximas de Camões. E depois tem de ver quais são as mais fiáveis. As fontes, esta palavra técnica, dos Lusíadas são só impressas. Não há manuscritos de valor. São só os exemplares que serão da tipografia. Para a lírica, temos fontes manuscritas, embora não haja manuscritos de Camões, que se chamam tecnicamente autógrafos. Existem os cancioneiros de mão que transmitiam a poesia de Camões. Existem cancioneiros de mão, estes manuscritos, que têm uma cronologia anterior às edições, porque as edições foram feitas depois da morte de Camões. Ora, há manuscritos cuja cronologia é a de Camões em vida, bem vivinho, e por isso esses manuscritos são muito importantes. Cancioneiro de Luís Franco, Cancioneiro de Cristóvão Borges, Cancioneiro de Estomé. Todos anteriores ao tempo de Alcácer Quibir. E depois também é preciso ter em conta as edições, em particular as duas primeiras edições, a de 1555 e 1558. E, a partir de tudo isto, um especialista sabe como hierarquizar, construindo árvores. Quais são as versões que estão mais próximas de Camões e quais são as que estão mais distantes. Estes colegas de Geneve, que são suíços, mas que foram formados na Escola Filológica Italiana, ficaram fascinados com o caso de Camões e com os textos de Camões. Vejam só porquê. Porque estes manuscritos e edições
apresentam uma mesma composição, um mesmo soneto, nas suas várias fases de elaboração. E por isso é possível ver como a composição ia evoluindo, ia sendo aperfeiçoada e perceber se foi por Camões ou se foi por um editor. Geralmente, quando é por Camões, as emendas são mais requintadas, são para soluções mais difíceis e mais perfeitas. Quando são editores ou outras pessoas, emendam porque não percebem e, portanto, banalizam. E as lições são mais simples, são mais terra. Não percebiam porquê, porque não atingem o que o Camões queria dizer. Portanto, dizia, não, vamos estudar esta rima, que isto é aqui um latinismo, isto custa tanto a dizer, isto podia ser de outra maneira. Bom, estas edições do Centro de Geneve são disponíveis online no sítio do Centro, Centre Internacional d'Études Portugueses de Geneve, e estão a ser editadas pela Imprensa Nacional em versão portuguesa. Eu depois fui falar com a Imprensa Nacional, com o seu administrador, era eu ainda comissária, e pedi uma reunião não como comissária, porque não eu como comissária me podia dirigir à Imprensa Nacional a propor uma edição de Camões. E propus então esta a edição da edição crítica, passa a expressão de Geneve, da lírica e da épica, em tradução portuguesa, o que foi de imediato aceito e que a edição está a ser feita pela Imprensa Nacional e com os seus fundos diretos. Saiu já esta edição dos sonetos e este ano deverá sair o volume segundo. O volume segundo contém canções, oitavas e odes. E o volume terceiro contém épicas e elixires. Portanto, fica esta parte da lírica de Camões. Pensamos depois em fazer outro tipo de edição. Esta é uma edição erudita, que comprova tudo, que registra as variantes, que explica porque é que se escolheu esta versão e não outra, que faz comentários, que compara com outros poetas. Pensamos depois pegar nestes textos e fazer uma versão mais ágil, isto é, sem este aparato, sem estas notas e com grafia utilizada, com a grafia de hoje, que permita uma leitura escorreita e misericórdia. Posso fazer uma pergunta? Quais são os principais problemas que há na interpretação? Na interpretação Da linguagem. Da linguagem de Camões. Deve ser muito difícil. Se calhar, isso depende do leitor. Quando estávamos em Coimbra a fazer aqueles seminários, nós perguntávamos o que é isto, e os nossos colegas latinistas diziam, então o que é isto? Estão a perguntar, isto é esse albão étnico que vem de não sei de onde, que cruzou com não sei o quê. Bom, nos dias que correm, e passando para os jovens das nossas escolas, eu acho que na leitura dos Lusíadas, um dos principais problemas é a sintaxe. Porque as orações de Camões estão muito encaixadas umas nas outras. Camões é um mestre da sintaxe. É magnífico, é para os jovens um exercício de racionalidade extraordinária, mas é exigente para o professor, porque o jovem não compreende o texto na primeira leitura. Não é uma quadra popular ou uma coisa assim. Por exemplo, o poema mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, o final não se muda já como seria, não é fácil de interpretar. Não é? Lá temos o verbo ser, costumar, ser habitual, que nos dias de hoje está fora de uso e é um latinismo.
Mas, além disso, para o texto dos Lusíadas, há também um outro problema, que é os textos que continuam a ser reproduzidos nos manuais das escolas, que os alunos e que os professores têm de anunciar. Dou também exemplo. O pronome pessoal indireto lhes não existia no século XVI. No século XVI, quer fosse dar-lhes, quer fosse dar-lhe, dizia sempre dar-lhe. Eu acho que os manuais mais corretos que são utilizados continuam a ter a forma dar-lhe. Isto é excessivo para os nossos jovens ou para os professores. Muitos dos nossos professores trabalham em escolas onde nem sequer há bibliotecas de gramática histórica que lhes permita investigar este assunto. É evidente que precisamos de edições atualizadas e que a escola precisa de edições atualizadas que têm sentido aos textos. Há um passo em que estão os deuses, na altura do concílio, creio que os deuses havia Júpiter, havia Mercúrio, dar-lhe a informação. Dar-lhe a quem? São os deuses. É dar-lhes. Isto são problemas de leitura que poderiam ser, que deveriam ser resolvidos com programas para as escolas, com apoio aos professores, com manuais para professores feitos com exatidão científica. Os episódios dos Lusíadas que se estudam são bem claros e são aqueles mesmos. É mesmo muito necessário um pequeno manual com os textos bem fixados, com umas notas interpretativas, que depois cada professor, como os professores sabem fazer, que eles sabem fazer isso, explorar-se como quisessem e adaptando ao público que tem perante si. Mas, para isso, precisamos de programas, precisamos de materiais que apoiem os professores e de programas que incentivem os alunos a ler Camões, porque aprende-se com Camões, aprende-se língua portuguesa, aprende-se lições de racionalidade com Camões. É preciso descortinar o meio para lá chegar. Isso é função das instituições.